Jornal de Opinião sempre em parceria com o Jornal de Barretos, seu jornal que registra a nossa história de forma ininterrupta desde 1985. O Jornal de Barretos é o jornal que é o mais lido jornal por parte de todo barretense em qualquer lugar do mundo. E as razões são absolutamente simples. O JBR está nas bancas da cidade. Encontra-se também nos principais pontos comerciais de Barretos e está na palma da mão de todo barretense por meio do seu formato PDF. Essa é a principal razão para você ler, assinar e principalmente divulgar o seu produto no Jornal de Barretos, seu jornal. Inclusive, por falar em Jornal de Barretos, seu jornal, na semana passada, mais especificamente na quinta-feira, Dr. Fausto Dyer escreveu um artigo e foi publicado no Jornal de Barretos, e a manchete era a seguinte: telemedicina, condição provisória para distâncias inacessíveis, usada aqui para alternar com atendimento presencial já sem qualidade. O texto é muito rico e bastante extenso, e em cima dele, de toda essa riqueza e de toda essa sua extensão, eu não poderia deixar de convidar o Dr. Fausto a vir aqui nos estúdios da Rádio Jornal para trazer um pouco mais de detalhes, né, em relação a esse artigo que ele escreveu. Doutor, obrigado por ter vindo. Sempre bom falar com o senhor. Em cima da experiência médica que o senhor tem, eu tive uma ligeira impressão de que o senhor não aprovou muito esse papo de telemedicina, não. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Mazinho, pessoal, os amigos da Jornal e os espectadores hoje desse importante programa seu da Jornal FM. E, de fato, nós temos passado em Barretos alguns momentos de novidades que não têm agradado a população em todas as áreas. Consequências das tempestades, sim, as ruas esburacadas, a falta de reparo dos estragos, algumas invenções de, por exemplo, perder o tombamento do recinto, tão difícil de ter sido conseguido, podendo com criatividade fazer um monte de coisa ali. Essa questão da telemedicina. A saúde em Barretos nós temos assistido, eu tenho falado constantemente, não para prejudicar o prefeito e nem com interesse político, que eu não tenho o menor interesse político. Na verdade, é um apreço pela cidade e pela Santa Casa, que é um hospital que eu sempre digo que nasci ali, meus filhos nasceram ali, meus netos de Barretos nasceram lá, e há 4 anos vem sendo deteriorado no atendimento por conta de uma cessão de uso para a Fundação Pio XII, que acha que está fazendo mil maravilhas com o hospital, e não está. Ocupou o hospital por interesse de escola da faculdade particular, não é nem uma escola de medicina pública, é dele. E colocando ali o paciente de Barretos, o usuário, aquele que é dono da Santa Casa, porque ela está municipalizada, o dono é a população. Certo. À mercê de atendimento de pessoal inexperiente, em fase de aprendizado, em fase de treinamento, e que não tem as decisões dos casos atendidos ali e operados ali por mãos que têm a tradição de ser de gente experiente. Isso na medicina mundial. Certo. Vai dizer assim, não pode ter o residente. Eu fui residente, depois passei por um período de especialização, de uma experiência maior, e a medicina é experiência de vida. Um médico com 10 anos tem uma experiência, com 20 tem uma experiência maior, com 30, e quanto mais experiente, mais segurança para o paciente que está sendo atendido. Agora você chegar no hospital e ser atendido, passa-se visita um dia por um colega inexperiente, o outro dia por outro inexperiente, no terceiro dia por outro inexperiente, não tem um tratamento horizontal de compromisso de tratar da doença, como classicamente é feito no mundo inteiro e sempre foi feito. De forma que eu não me conformo com isso, não concordo. Você pergunta assim, mas é só o senhor um dos poucos médicos que reclamam? Porque a outra questão em Barretos é do monopólio de saúde, né? Ficou tudo na mão da Fundação Pio XII. Ela faz o que quer do emprego dos médicos, dos funcionários. Se tiver bem, tudo bem, se não tiver, dispensa da noite para o dia, de uma forma mais assim desleal possível, sabe? Então, agora veio a telemedicina, que já é ruim presencialmente. Então, para quem não tem conhecimento, como vai ser essa telemedicina, doutor? São boxes como esses aqui, fica um médico chamado médico especializado em medicina de família.
essa medicina de família não é uma especialidade, é uma maneira de alguém estar um pouco preparado para atender muita gente sem resolver muita coisa de vez. E quem resolve é especialista. Certo. Então você vai estar atendendo por telefone ou por um vídeo que tiver apresentado, sem tocar no paciente, entendeu? É numa relação fria de uma relação online. Nós se pergunta como é que criaram isso. O Einstein criou isso aí. Para quê? Para atender lá na Amazônia, as cidades que são ribeirinhas, no meio de rios, não tem médico, longe do grande centro, para acudir alguém lá que não tem nada, um olho, para quem é cego, é valioso. Para quem está num sertão muito desassistido, que não tem tempo de ir para o grande centro ser atendido, que o Brasil é grande, com extensão de gente que não tem o presencial, é uma solução provisória. Agora, em Barretos, estado de São Paulo, no ano de 2022, com a tecnologia e os recursos da medicina avançados, colocar aqui para atender o meu povo aí do América, do Bom Jesus, da Vila Nova, da Nova Barretos, por online, por telefone, é inaceitável. As decisões não serão boas e certamente haverá problema. Então, é uma situação que o senhor particularmente acha que não deve vingar e sequer deveria ter sido aplicada, então, é isso? E o que chama a atenção é que ela não consultou as figuras que poderiam opinar a respeito do valor disso. Já amanhece com o secretário de saúde, que não é médico, que não sabe nada de medicina, é um administrador de negócio. Ela não é médica, se fosse um médico, um prefeito médico, como já teve o Dr. Webb, Emanuel, pelo menos ele dá uma diretriz de quem manda e é da área, né? Certo. A prefeita não é médica, as pessoas que foram apresentar o programa são pessoas totalmente desconhecidas, inexperientes, sem o galardão de um profissional médico experiente para endossar isso aí. Se observa na divulgação que não tinha ninguém de gabarito para poder apresentar esse programa de atendimento. Eu te garanto que os colegas também não acreditam nisso e não vão dar a cara para bater ou endossar uma coisa que não tem eficácia, efetividade e um valor de assistência correta ao paciente que está ali no bairro. Quando eu estou dizendo aqui é porque a pessoa confia no médico, mas no seu médico. Sim. O que ele diz, ele acredita. Ele vai numa consulta pessoal, o atendimento às vezes pode ser até rápido, pode ser, porque a experiência do profissional substitui a necessidade de um monte de coisa ser feita, mas ele confia no médico. Agora, eu não vou deixar o meu paciente confiar em quem esteja numa condição de inconfiabilidade. Então não é leal, isso não é correto. Ah, mas isso aí não é antiético? Não. Antiético é se eu sei e deixo acontecer e não alerto. Então o objetivo é alertar primeiro os administradores que precisam fazer a coisa séria. Tá, mas já que o objetivo é alertar os administradores, e o senhor já deixou bem claro que não tem nenhuma visão política, não tem nenhuma intenção política por trás dessas colocações do senhor. Exato. Por que não conversar com a prefeita? O senhor já tentou isso, doutor? Ir lá conversar com a prefeita? Manter um contato, encontrar com ela, eventualmente, em qualquer local. Nunca aconteceu isso? Eu vou te contar uma historinha, acho que eu já contei aqui. Eu estou na prefeitura um dia para resolver um problema de IPTU, de uns imóveis lá. Era depois já das 2 horas e não podia mais entrar. Eu pedindo para o rapaz poder entrar lá dentro, que eu já fui gestor Sim. da prefeitura, como secretário, Sim. fui vereador. Se eu poderia falar com determinada pessoa, não pode. Chega a dona Graça Lemos, Sim. a mãe da prefeita, com mais 3 vereadores, para uma reunião, passou, ô doutor, como é que faz, senhor? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. E entrou. A dona Graça foi minha colega na gestão. Eu sei do disso. RRZ. Eu sei disso. O tratamento que ela deu para um cidadão, que não é que seja mais que os outros, não. Teria que ser qualquer cidadão, um político bem refinado, falei, o senhor está precisando de alguma coisa aí? Que não fosse falso. Entendi. Nem isso entrou. Agora, eu vou pedir espaço
para dar um conselho que vai ser contundente, e não é a maneira, a coisa tem que ser chocante mesmo, para alertar a população. Quando chegar num postinho, num postão, quando chegar num hospital, exigir que seja um médico gabaritado. Porque não precisa só ter o CRM, já tem o direito de atender. No meu tempo, para entrar na Santa Casa, eu tinha que ter uma residência completa e trazer alguma novidade que eu trouxe na época, que foi a endoscopia flexível. Antigamente era um tubo, que era coisa superada já, sabe? E umas modalidades cirúrgicas que não fazia aqui. Os meus colegas exigiram que eu trouxesse alguma inovação, entendeu? Tá. Agora não, aqui não está tendo um negócio de pular para solto, para usar o povo para aprender como é que funciona, como é que é, e sem orientador atrás, sem um preceptor, sem um tutor, que a gente chama, que são as pessoas com mais experiência para ensinar e para decidir cada caso, né? E sem o sênior. O sênior é o cabeça branca, é o mais experiente É o cardeal, da cadeira, de cada cadeira. De cada cadeira. Cada especialidade teria que ter um staff desse, um conjunto de pessoas, para funcionar como um hospital escola de nível. Mas até quando a Santa Casa vai ficar nessa condição em que o senhor particularmente entende que não é a ideal? Eu já pedi uma intervenção do governo do estado, já sugeri para alguns aí, alguns até candidatos a deputados já pretendem fazer isso, do jeito que fez no hospital de estado em Bebedouro. Sim. Não encampar a Santa Casa como hospital de clínicas para atender 17 ou 18 cidades da região, é não ter visão política, não ter vontade política, e é um papel que a prefeita está refém de interesses, de grupo de interesses, da saúde de um grupo, da comunicação de outro grupo que você conhece na cidade, outro grupo de comunicação não denuncia nada, não fala nada, porque já está fazendo parte de um loteamento da administração. Não preciso nem falar quem que é, a população já sabe como é que é. E, enfim, ficou o outro lote nas mãos de um deputado de Rio Preto, que coloca uma figura no SAI, que já vem com um currículo arrastado, ruim, e cometendo dificuldades de gerenciar um SAI, que o SAI sempre foi uma instituição, uma autarquia que funcionou bem, que não dava prejuízo. Historicamente, sim. Com o melhor tratamento de água na história. Eventualmente teve as suas fases difíceis, mas historicamente, sim. Exato. Sempre bem administrado. Então, estava ouvindo agora há pouco reclamações do transporte coletivo, que está precário, improvisado. Agora, está ruim na parte de assistência física da cidade, de urbanismo, de rua, de tapar buraco, construir as pontes, transporte urbano. É ruim na parte de SAI, de falta de água. São problemas sérios. Agora, na saúde, aí implica na vida da pessoa. Aí ela está colocando a pele a risco e é uma responsabilidade maior. E para não dizer que o senhor tem assim, uma visão totalmente negativa da administração, existem pontos que o senhor particularmente classifica como positivo? Aqui acertou, aqui foi bem? Ou ainda não aconteceu? Me falam que na educação está indo bem, graças a Deus. Eu vou acreditar que esteja indo certo. Bem. Não sei como é que está, mas é uma... Eu acho que está. Então, pelas notícias, vamos dar força, vamos estimular. Agora, o que chama atenção aí, uma Câmara de Vereadores, que é um ponto crítico da atualidade. Perfeitamente. O senhor chegou onde eu queria agora. O senhor foi vereador numa época, com todo respeito a toda figura política, eleito ou não eleito, mas todo mundo que se coloca à disposição em ocupar uma cadeira para representar parte da população da Câmara Municipal merece o nosso respeito. Com todo respeito às últimas legislaturas, para não falar dessa. Tecnicamente, eu não estou falando economicamente, não estou falando moralmente, estou falando tecnicamente. Caiu demais, doutor. As informações que eu tenho de quem está lá dentro e é do nosso tempo antigo, vamos falar de um que não está presente, Otávio Garcia. Otávio, enquanto viu, já com a outra Câmara anterior, olha, nós éramos adversários, mas numa convivência, em um debate de alto nível. Sim.
você era oposição à administração num grupo de 7 contra 10, mas sempre ajudando a corrigir as coisas. Aquele PTU que o senhor Ibrahim, finado Ibrahim, colocou que estava acima do valor, em 7 contra 10 nós fizemos corrigir o valor e ele aceitou e corrigiu. Então o Otávio falou, Fausto, hoje a Câmara, ano a ano, que ele continuou. Eu Sim. fui em 92 e não candidatei mais, fui candidato a prefeito e depois não candidatei Não se mais. lançou E mais ele candidato. veio se reelegendo. Você não imagina como é que o nível vem ficando ruim. E hoje eu sinto dizer isso. A gente torce para ir bem. Claro. Há uma renovação grande, houve uma renovação razoável até, mas parece que os renovados não estão realmente com o perfil de quem esteja preocupado com as coisas da cidade, tentando ajudar a população. Preocupado em fazer o jogo político da prefeita, que infelizmente não vai bem, não está indo bem. Essa queda técnica que nós colocamos aqui, doutor, talvez não tenha sido, entre outras coisas, a agressividade que acontece hoje contra o político, e muitos deles dão razão para isso, e até o retorno disso que é muito pouco. Por exemplo, o senhor é médico, o senhor tem uma condição financeira estável, até pelo tempo de profissional que o senhor é, mas aí o senhor se candidata a vereador e ganha. Salvo engano, são 5 mil e alguma coisa desossado. Para o cara chegar na rede social e falar o que ele quiser do Fausto Dayer, isso faz o político refletir um pouquinho se deve ou não continuar. Né? Aí agora vai uma crítica para o lado da visão de nós povo, né? Não de nós políticos. Certo. Quando se acredita que o cidadão que está ali, que ganha 5.800, 6, 5 alguma coisa. para desempenhar a função como deva ser e não ficar exposto a ajeitamentos escusos de ganhar dinheiro de uma forma que não é correta, é muito pouco. É muito pouco, não é grande coisa. O povo acha que é a Sim. maior maravilha. Ele ali é uma remuneração por 4 anos, ele não sabe se volta depois. Sim. Se ele não tiver uma atividade paralela dele que seja rentável. E às vezes isso atrapalha a atividade paralela dele. Exato. Então essa é uma meia defesa aos edis, mas infelizmente essa visão de valorização do político vai demorar mais 50, 100 anos para mudar, porque o próprio político... Sim, ele colaborou. Ele conduziu para essa visão, né? Então o povo fica acredita. Quando ele desacredita para valer. Aí entra o cara que é bem intencionado, sendo mal visto também. Sim. Porque vai todo mundo para a Aí, mesma como vala. O senhor não vai ser mais candidato. Por essa razão? Uma parte eu fiz lá como vereador, fiz como candidato a prefeito, que não deu certo. Como secretário. E, aliás, me dá o direito à crítica, porque se eu me ofereci para ser, não fui. Como secretário de gestão do Web e do Emanuel, que eram políticos de blocos antagônicos. Sim. Isso mostra que a gente era confiável para Sim. fazer parte de uma coisa construtiva, independente de bandeira partidária ou política, né? Perfeito. Então, na verdade, a gente pode fazer sem ser o político direto. Só que o vereador, ele é obrigado a vigiar lá dentro da prefeitura, lá dentro da Santa Casa, olhar a contabilidade. Ele tem autoridade para isso. E tem imunidade até para poder falar, me denunciaram isso, eu quero saber como é que está e como é que não está. Pela Santa Agora, não consegue entrar na Santa Casa. Então, mas pela Santa Casa, o senhor não poderia voltar a se candidatar a vereador ou a prefeito? Pela Santa Casa. Então, eu tenho alguns candidatos aí da cidade que falam, olha, uma bandeira minha vai ser a retomada da Santa Casa. Se puder ajudar na campanha, conseguir votação, votos, né? Sim. Mas o senhor acredita que Barretos é capaz de eleger um deputado nessa próxima eleição? Francamente. Eu acho que tem que afunilar. Se afunilar para poucos candidatos, é possível com o voto dos outros Sim. puxando a elegibilidade. Teria um Mas se carro-chefe. dividir muito, aí não dá chance, né? Nós tivemos uma Luciana Costa, 3 mil votos, foi eleita numa circunstância dessa. Pode acontecer? Pode. Mas não pode dar chance para o azar também, de dividir muito, deixar pretensões que não sejam de bloco, de pessoas que estão aí
lotearam a cidade, tem outros interesses. Aí a coisa fica difícil. Então, mas aí, doutor, uma coisa que o senhor até tem bem mais experiência do que eu, de vida profissional, porque é mais tempo profissional do que eu, e na política também, até porque está mais tempo do que eu e exerceu muito mais do que eu nesse campo. Mas toda cidade tem essa dificuldade. Olímpia vai lançar um monte de candidato. Quando eu digo um monte, é mais que um. Rio Preto vai fazer isso, Ribeirão, Bebedouro, Taquaritinga, Araraquara, todo mundo vai fazer isso. E lá eles têm os mesmos problemas que a gente aqui. E por que só nós não conseguimos eleger? Não é possível que a gente é mais problemático do que eles. Exato. A esperança hoje é o seguinte: é aquela máxima que você ouve todos os dias. Você escala o Supremo Tribunal Federal e não escala a seleção brasileira. Eu já joguei futebol, joguei no Bahia, eles não estão muito ligados na seleção brasileira. Tem jogador da seleção que se pedir um copo de água na casa da gente, a gente dá sem saber que ele é. Então, o que eu quero dizer? A população tem que ficar de olho mesmo e fazer a leitura da pretensão da pessoa, da figura, você entendeu? Se ela tem perspectiva mesmo ou não. E teria que afunilar numa figura como essa. Mas você vê a situação do povo hoje, na luta que está, nas dificuldades que está. Existe aí programas jornalísticos no nível do seu, de outras poucas emissoras de alto escalão, com uma conversa política o dia inteiro, né? Sim. Programa político o dia inteiro, vai até tarde da noite. Dá para você formar um pensamento, uma convicção, para poder fazer o diagnóstico, a leitura de quem deve ser uma pessoa com perspectiva ou não, né? Agora, o que desanima é o nosso exemplo aqui, quer dizer, uma Câmara que tem vereador que eu não sei o nome dele direito, não, está sumido, está escondido, está preocupado em só ir lá votar na hora e com um programa de televisão, com uma sessão transmitida. Sim, né? Ao vivo. Então, essas dificuldades é que muitas vão demorar muito tempo para ser superadas. Né? Agora, pega o Congresso Nacional, tem uma pleiade de novos deputados em São Paulo que não dá para renovaram e são o fim da picada. Esse Mamãe Falei aí, por exemplo, é uma desesperança danada, né? Quer dizer, renovou com uma votação esplêndida. Porque o novo não basta ser novo, tem que ser um novo de qualidade, né? Exato, exatamente. Então, o que eu gostaria de explicar para a nossa população é que está na hora, eu vou usar o meu lado de advogado. Fique à vontade. Para quem não sabe, ele também é advogado. Exige o seu direito. Você é dono do direito, você é dono do Estado. Não é porque o fulano é importante, está mandando na instituição, que você não tem o direito de chegar. Vai bater a porta do Ministério Público, ele é a casa aberta, ele é um funcionário público de alto nível. Ele tem que responder ao seu chamamento. Se você não for lá, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Vai na Defensoria Pública, ele é um órgão para defender o interesse do povo. Sim. Agora, exige mesmo. Esse dia eu estava vendo, se você não estiver satisfeito na Santa, vai na ouvidoria da Santa Casa. Que ouvidoria? A ouvidoria é um funcionário do provedor. Só vai escutar o que ele quer escutar. E a coitadinha só vai falar o que ele vai querer ouvir. Não vai falar coisa do interesse do povo. Não é ouvidoria da Santa Casa. É Ministério Público. A pena que o fórum ultimamente ficou fechado por esses 2 anos, né? Mas está reabrindo. Razão da pandemia ficou Existe um promotor público, eles são educadíssimos para receber. Tem um que é responsável pela saúde, esse tem que cuidar das coisas reclamadas, como os outros também cuidam. E aqui é uma cidade que tem uma escola de bons promotores do passado que atuam e atuavam. Uma vez eu fiz como vereador, reclamei do preço da guia e sarjeta do Los Angeles, muita gente... Eu me lembro disso. Foi um promotor que encabeçou, entrou com uma ação civil pública, o resultado foi imediato, foram obrigados a cobrar... A refazer os valores. Refazer os valores. O que é a atuação do vereador que está lá dentro do sistema para averiguar? Aos vereadores, vocês são cogestores da cidade, podem entrar na Santa Casa e verificar o que está certo, o que está errado. A hora. Você não pode visitar um amigo na Santa Casa hoje, eles não deixam entrar. Brecam na porta.
um médico visitar um amigo que está internado lá dentro é cercado na porta de uma forma como se estivesse entrando num sistema totalmente privativo, sem... Quer dizer, é uma coisa... Eu entro lá no, em São Paulo, no Sírio, no Einstein, não como médico, Sim. como visitante, faz a ficha na Claro, porta. devidamente cadastra identificado e tal. Exato, sem restrição. Agora, a nossa Santa Casa não pode ficar desse jeito. Dr. Fausdar não atende mais pela Santa Casa? Ou ainda atende? Eu estou lutando na justiça e o juiz sentenciou que eles não queriam deixar eu atender nem particular nem privado. Como não é o Fausto, não deixar os outros também. Os outros nem vão porque perderam o gosto de ir para Santa Casa porque não tem segurança. Eu estou lutando para poder atender o SUS. O SUS. Aí você fala, mas o povo, os colegas têm interesse em atender o SUS? Eu tenho interesse porque eu tenho amigo meu que é pessoa que já teve bem, não está mais bem de situação, é SUS, e é um direito dele, SUS, ser atendido, do médico tem que ter o direito de atender, e o hospital é obrigado a acolher. Pode ser um hospital privado. Certo. Se não tiver um particular, por exemplo, por que São Jorge não tem? Porque a Santa Casa está disponível para isso, ele não é obrigado. Entendi. Entendeu? Mas suponhamos que só existisse o São Jorge aqui. O indivíduo cai na rua, é SUS, vai lá ser atendido até ser removido para um Certo. hospital público, sem ônus para ele, eventualmente o ônus vai recair sobre o governo. Entendi, que é quem financia perfeitamente. a situação. Aí o São Jorge receberia do Exato. governo. Como tem a Santa Agora- Casa, isso não se aplica aqui, vai direto para Santa Casa. Agora, 3 anos, anteontem mesmo, falou, doutor, não tem jeito, você vê uma pessoa minha lá na Santa Casa, está internada. Eu intervenho ainda, eu ligo. Sim. Quando eu ligo e consigo falar no andar, a coisa anda. Os colegas sabem, conhecem que a gente tem uma posição firme, de conhecimento, eles acabam respeitando, mas não precisava ser assim. Nós Não derivamos, precisava ser. nós derivamos o assunto e eu não peguei a resposta completa do senhor. O senhor está pleiteando na justiça voltar a atender na Santa Casa, é isso? Tá no tribunal de cima para julgar, mas é demorado, né? É demorado. Já tem julgados, porque o Código de Ética e o Conselho Federal de Medicina obriga todo hospital, privado ou particular, estar aberto para os profissionais que queiram atender. E aqui, por força dessa disputa com o provedor lá, o gestor geral, eu tenho que esperar o resultado de uma decisão judicial, né? Então, um amigo meu que eu queira operar, você sabe que eu sou da esquina do café. Sim. Todo dia antes de ir pro trabalho, passo lá Passa para ali, tomar conversa um com café. um com o outro. Quantos amigos eu não tenho lá que não tem plano de saúde, não tem mais A condição? maioria, quero crer. Entendeu? E antes eu resolvia, né? Vai lá, pega uma guia, na hora que tiver com a guia na mão, eu marco, opero, resolvo. Hoje em dia, nós estamos privados disso aí. Doutor, quando a atual situação da Santa Casa foi instituída, as pessoas que naquele momento entendiam que a decisão tomada era correta, defenderam, entre outras coisas, que estavam quebrando paradigmas ali. Que havia décadas de mesmos profissionais que atuavam na Santa Casa, que inclusive não abriu espaço para ninguém. Santa Casa era deles, era uma sucursal do consultório deles. Passa-se todo esse tempo e a situação é essa agora. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas que interpretavam dessa forma? Quando eu me formei, tinha 36 faculdades de medicina no Brasil. Sabe quantas tem hoje? Não faço ideia. 350. Aumentou 10 350. vezes. Nos Estados Unidos, que tem 50% mais de população que o Brasil, tem lá 300 e tantos milhões de habitantes, tem a metade de faculdade de medicina que tem no Brasil. Na América, Sim. país rico. Na China, que é 1 bilhão e 200 mil habitantes, tem as 300 faculdades de medicina. Quer dizer, deixaram abrir faculdades de medicina dessa maneira, e eu vou te dar um perfil de qualidade. No meu tempo, tinha 90% de médicos qualificadíssimos, 10% não eram tanto, mas se escoravam nos 90%. Certo. Eu, Entendi. por exemplo,
se eu fosse parte dos 10% e não desse conta, eu vou procurar um aqui, um ali, para me ajudar a resolver o caso, e o paciente ficava garantido. Hoje, ao contrário, 90% não sabe medicina. Desses 90%, 50% não sabe o mínimo de medicina, e os 10% são bons, tem 10%. Mas eles não vão dar conta de escorar os 90%. Inverteu. Entendeu? É fisicamente impossível acontecer isso. Então, hoje, quando chegava de uma fase do meu tempo para entrar, foi difícil, que a exigência era grande. Depois de um período de 20 anos, começou a fazer falta de mais colegas, e a gente escolhia os colegas bons. Não os ruins para ser concorrente fraco. Entendi. Os bons para não deformar a classe como responsável por uma função importante. Em suma, para entrar para o time, teria que ter qualidade. Exatamente. Por isso que era difícil entrar. Exatamente. Agora, hoje, como é que está a situação? Eu estava falando em não operar, atender SUS na Santa Casa. Passa a impressão, e eu falo isso de uma forma corajosa e de peito aberto, que ficou ali um ambiente e um lote de pessoas para atender exclusivamente para aprender ou treinar. Poderia ser isso? Se tivesse, a gente poderia estar os antigos nessa da casa sem compromisso com a faculdade, está lá dentro atendendo. Você cruza no corredor com quem está com os pacientes passando mal ali ou com um colega aflito. Você não tem essa retaguarda, essa guarida. Isso é de uma gravidade que você não imagina. É de uma gravidade muito grande isso aí, entendeu? Perfeito. Então, o que você pode perguntar às pessoas, quem está te cuidando lá? Um dia é um, outro dia é outro, terceiro... nas regras do Ministério da Saúde, é obrigado a ter uma tarjeta na cabeceira do leito. No leito. Doutor fulano de tal. Ah, mas é a equipe de gastrocirurgia. Tem uma equipe? Tem. Um vai responder. Entendeu? Até juridicamente é importante. Porque dá um boró, um passou, cada dia passou um, e ninguém vai responder pela responsabilidade jurídica de bem cuidar. Você entendeu? Perfeito. Então, Doutor, essa é a situação. são 12 horas e 35 minutos. Mais alguma consideração final? Agradecer o espaço Imagina. de vocês, dizer que eu estou vindo aqui unicamente pelo propósito de poder realmente resolver as coisas de uma cidade que a gente gosta, na minha área de atuação. Eu fiz direito, mas a minha paixão é medicina. Claro. Construí uns prédios aí com conhecimento de construção, assim, de Engenharia. contratando engenheiros bons, sem meter o nariz em coisa que não é. Certo. Mas a medicina é o foco, e a gente tem o dever, na minha idade profissional, de vigiar a coisa que tem que andar certo. Feliz de um hospital tipo Beneficência Portuguesa, que tinha Hermílio de Moraes, um empresário riquíssimo, culto, inteligente, que estudava detalhes de medicina, mas jamais interferia nas questões da médica, e a Beneficência virou o que virou. Agora, quando você pega uma pessoa que não sabe nada de medicina e não deixa a coisa andar e progredir, aí dói. Perfeitamente. Doutor, obrigado. Apareça sempre que achar que deve. Eu que agradeço. E para fechar, um recado do Elton Martins às pessoas que queiram aí uma